Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 3 de março. Vamos aos destaques do TVU Notícias. Quase 300 pessoas são autuadas durante a operação da Lei Seca no Carnaval do Rio Grande do Norte. O FRN inicia cadastramento de aprovados no SISU e o prazo dos convocados para a primeira chamada termina amanhã. Deputados estaduais e federais já podem trocar de partido sem perder o mandato para concorrer nas eleições de 2022. E você vai saber mais sobre o câncer infantil de retinoblastoma, que chama a atenção de pais para o diagnóstico e tratamento dos filhos. Agora são 6 horas e 30 minutos, o TVU Notícias está no ar. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou o resultado da Operação Carnaval, que tinha a finalidade de coibir os acidentes nas rodovias estaduais provocados pela interferência do álcool nos condutores de veículos motorizados. Segundo o comandante da Operação da Lei Seca, o capitão Isaac Gabriel, o número de pessoas autuadas triplicou em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o relatório final, foram abordados 7.263 condutores, sendo que 288 deles acabaram autuados por alcoolemia. O comandante da operação informou ainda que 273 abordados se recusaram a fazer o teste, o que não livrou nenhum deles das normas e sanções. 4 pessoas foram presas em flagrante e 119 acabaram flagradas cometendo crimes diversos de trânsito. Nas rodovias federais que cortam o RN, a PRF divulgou que houve um aumento de 150% nas autuações de alcoolemia, 24% de motocicletas e 15% de ultrapassagem. No estado, o resultado foi o mais favorável que o cenário nacional em relação aos acidentes, devido à redução do número de acidentes graves em 11% e do número de mortes em 50%. A UFRN iniciou hoje o cadastramento dos aprovados no SISU na primeira chamada. Os convocados são tanto para o primeiro semestre letivo quanto para o segundo. Quem traz mais informações é a repórter Luísa Fonseca. Com mais de 7.000 vagas disponibilizadas, a UFRN inicia hoje o cadastramento dos aprovados no SISU. Os ingressantes nessa primeira chamada terão seu cadastramento virtual feito até amanhã. Os candidatos devem enviar os documentos através do site sigps.frn.br. Dentre os documentos necessários estão documento de identificação com foto, CPF, diploma de conclusão do ensino médio ou de graduação. A lista completa pode ser conferida no edital pelo site sisu.frn.br. Após o cadastramento, a matrícula será realizada de forma automática. Em caso negativo ou na falta de alguma documentação necessária, os candidatos poderão realizar as retificações necessárias na segunda-feira. Luísa Fonseca, para o TVU Notícias. E olha só, deputados e deputadas federais ou estaduais que pretendem trocar de partido político antes das eleições de 2022 terão 30 dias para fazê-lo sem perder o mandato por infidelidade partidária. Esse período é a chamada janela partidária, que começa a ser contada a partir desta quinta-feira, 3 de março, e termina no dia 1º de abril. A janela partidária faz parte do calendário eleitoral e está prevista na Lei dos Partidos Políticos. O parlamentar que trocar de partido fora da janela partidária sem apresentar a justa causa pode perder o mandato. E confira agora outras notícias do dia no Giro TVU Notícias Mais. O Rio Grande do Norte está com o menor percentual de ocupação de leitos críticos voltados a paciente com Covid-19 desde 28 de dezembro de 2021. Na manhã desta quinta-feira, o estado tinha ocupação de 27,8% das UTIs Covid da rede pública de saúde. Com a queda constante nos números de casos de Covid-19 e das solicitações por leitos, o estado tem 102 vagas de UTI na rede pública, enquanto os outros 164 leitos clínicos também estão vazios e podendo receber novos pacientes. O Rio
Rio Grande do Norte tem, atualmente, 91% da população vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19 e 79% dos potiguares imunizados com as 2 doses da vacina anti-Covid, o que confere ao Estado uma situação de controle da crise do coronavírus, segundo os especialistas. A preocupação, no entanto, segue sendo a quantidade de pessoas que não complementaram o esquema vacinal ou que não receberam nenhuma dose do imunizante. De acordo com o Laís, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o estado tem 935 mil pessoas que estão com dose em atraso. Nesta quinta-feira, o governo do estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN, o SINT-RN, deve agendar uma nova reunião para dar continuidade às negociações sobre a implementação do novo piso salarial do magistério. É mais um passo na tentativa de pôr fim à greve que começou há pouco mais de 15 dias e que afeta cerca de 45% das escolas da rede no Rio Grande do Norte. De acordo com informações da Secretaria do Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, apesar de estimar o número de escolas que aderiram à greve de alguma forma, a pasta não tem estimativa de quantos alunos são afetados pelo movimento. E no próximo bloco você vai ver, STTU anuncia que paradas de ônibus da Cidade Alta terão mudanças de linhas em março. E Defensoria Pública realiza atendimento especial para mulheres na próxima terça-feira. Agora são 6 horas e 36 minutos. Continue ligado aqui na TVU. Até já. Estamos de volta. A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, a STTU, realizará uma redistribuição de linhas nas paradas da Cidade Alta, localizadas na Avenida Rio Branco e na Rua Ulisses Caldas. Serão instaladas placas marcando a localização de cada uma das paradas e quais linhas param em cada uma. Além disso, será adotado um nome, um código de identificação de cada ponto, os quais não se repetirão em nenhum outro local da cidade, de modo a facilitar a localização por parte dos passageiros. Durante a primeira semana de mudança, a STTU disponibilizará agentes de mobilidade em cada uma parada para orientar os passageiros sobre as mudanças, que começam a partir de 14 de março. Em caso de dúvidas, também é possível ligar no Alô STTU, no número 156. As alterações das paradas de cada linha podem ser consultadas também no site da Prefeitura, no www.natal.rn.gov.br. E olha só, a Defensoria Pública do Estado realizará uma manhã de atendimento exclusivo para celebrar o Dia da Mulher. As comemorações irão incluir ainda uma campanha de doação de itens de higiene pessoal. Confira mais informações com a repórter Aimee Araújo. A campanha de doação de itens de higiene pessoal para montagem de kits será destinada a mulheres em situação de rua. E a ação de atendimento exclusivo irá acontecer na terça-feira, dia 8 de março, no núcleo do primeiro atendimento de Natal, das 8 da manhã até as 2 da tarde, sem agendamento prévio necessário. A ação é realizada através da coordenação do Núcleo Especializado de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar e atenderá demandas da área civil, do consumidor, direito de família, além de ações voltadas para a violência doméstica. A campanha de doação de itens de higiene pessoal seguirá até o dia 11 de março com pontos de coletas nas 3 unidades da Defensoria Pública em Natal. E podem ser doados itens como sabonetes, escovas de dentes, absorventes, pastas de dentes. E os itens doados serão organizados em kits individuais e entregues às instituições que trabalham com a população em situação de rua. Aimee Araújo para o TVU Notícias. Uma ação que vale a pena participar, não é? E o câncer é uma das doenças que mais afetam a sociedade mundial. Em 2040, são esperados mais de 28 milhões de novos casos, segundo dados da Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer. Os números são altos e preocupam a todos, inclusive as crianças, que em alguns casos são diagnosticadas com câncer infantil antes mesmo de conseguirem falar. É o que nós vamos ver na reportagem de Bernardo Maciel. O câncer é uma das principais doenças que barram o aumento da expectativa de vida. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, em 2020 a incidência de casos foi de aproximadamente 19 milhões, com 10 milhões de mortes. No Brasil,
para cada ano do triênio 2020-2022, aponta que ocorrerão 625 mil novos casos, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A origem do câncer ela é multifatorial, independente da idade do paciente ou do tipo de câncer. Além de fatores externos, fatores genéticos, existem algumas síndromes genéticas que vão causar cânceres, por exemplo, câncer infantil. Alguns são causados por problemas genéticos, mas outros são causados principalmente por alterações genéticas ambientais. A incidência global de câncer infantil está aumentando. Em 2014, foram estimados 300 mil novos casos entre crianças e adolescentes de até 19 anos em todo o mundo. Entre eles, destaca-se o câncer retinoblastoma, que juntamente com outros 2 tipos de cânceres embrionários, correspondem por cerca de 20% de todos os tumores infanto-juvenis, segundo dados do Ministério da Saúde de 2016. Mas afinal de contas, o que é retinoblastoma? Como funciona o diagnóstico desse tipo de câncer? Como é o tratamento e a importância do diagnóstico precoce? O retinoblastoma é o câncer infantil mais frequente, que ele nasce das células da retina. Então, por uma mutação genética presente, herdada ou não, ele vai ter uma multiplicação, transformação maligna daquelas células provenientes da retina e proliferação dessas células. Então, a criança vai ter um câncer inicialmente restrito apenas ao olho, e que é de difícil diagnóstico inicialmente. Em geral, a gente tem que ser proativo, porque o bebê não vai reclamar, claro. Então, é necessário o teste do olhinho, o pediatra faz o teste do reflexo vermelho, mas o oftalmologista ele vai ajudar fazendo o exame de fundo de olho. Se é nos 2 olhos, pode ser feito esse tratamento, mas o mais consagrado é fazer a quimioterapia associada a várias terapias. Assim aconteceu com os filhos de Luana, que são do interior de João Câmara e que receberam ainda bebês o diagnóstico do problema de saúde. A mãe contou como descobriu a doença dos filhos e como eles estão sendo tratados. Foi o seguinte, ele andava normal dentro de casa e de repente começou a bater assim nas coisas, sabe? Na parede. Aí a gente pensou, vixe, será que ele está com alguma fraqueza? Tem que levar no médico para ver o que é. E não enxergava bem. De repente, uma criança que não enxergava tudo, corria, brincava. Aí de repente começou assim, com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses por aí. Foi um espaço curto de tempo para ele perder. Aí ele ficou enxergando um pouco ainda pelo olho esquerdo. Só que entre de 1 ou 2 meses, no Dia das Mães, ele foi dormir, aí quando acordou, não estava mais enxergando o outro olhinho. Outro baque, né? Já estava fazendo a quimioterapia e perdeu o outro, aí ia ter que ir para o Onofre de novo para fazer retirada e fazer quimioterapia de novo. Engravidei de Enzo, Gabriel, e com 2 meses a médica lá do Onofre, que acompanhava também, falou que ele ia fazer para prevenir, né? Para ver se não tinha. Aí lá eu descobri que era hereditário, né? Aí eu vi que já tinha num olhinho dele, graças a Deus só tinha num, nesse aqui. Aí conseguiu salvar, tirou só um com 3 meses. Aí começou, fez a quimioterapia e tudo, graças a Deus ele enxerga por um olhinho. E Pedro, ele perdeu os 2, claro, e fez tratamento, mas graças a Deus está aqui. E graças a também o GAC que dá esse apoio a gente. Este é o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer no Rio Grande do Norte, que Pedro, Enzo, a mãe deles e uma média de 300 outras crianças atendidas anualmente podem contar como base de apoio para enfrentar esta doença. Olha, nós temos toda uma estrutura para acolher essas famílias, né? Então, nós temos também toda uma equipe multidisciplinar que complementa o atendimento técnico dos hospitais, né? E a gente trabalha muito com as campanhas de diagnóstico precoce, como vocês puderam observar. Nesse caso, nós tivemos 2 crianças com a mesma patologia. E como o diagnóstico foi muito eficiente, né? Enzo, aos 3 meses de idade,
conseguiu ter uma sorte melhor do que Pedrinho, né? Pedrinho perdeu os 2 olhinhos. Todas as pessoas devem realmente ficarem bem atentos aos sinais e sintomas que possam alertar sobre o câncer. E o GAC está aqui para acolher essas crianças que estão no enfrentamento. Nossa, é comovente, né? Ver histórias como a do Pedrinho e do Enzo Gabriel, mas que bom que existem instituições como essas para ajudar no tratamento. O TV Notícias fica por aqui. Confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã.